Vamos falar de Davi, que é o personagem dessa jornada que a gente está estudando, né? E é o alvo, o instrumento da obra de Deus. Como é que Davi é conhecido entre nós, irmãos? Como é que todo mundo fala? Qual é a frase padrão? O homem segundo o coração de Deus. Não é? Esse homem segundo o coração de Deus é nervosinho, né, irmãos? Tem sede de vingança. Agiu como um miliciano nessa cena aqui. Protegiu Nabal, protegiu o seu rebanho. Agora ele tem uma dívida comigo. E na hora que Nabal se recusa a ajudá-lo e abençoá-lo, ele fica irado e ele fica transtornado. Bom, vamos por partes. Primeira coisa é lembrar que esse título que é dado a Davi é um mito que nós criamos na religião. Né? Isso é importante sempre você lembrar. Até porque a Bíblia vai nos ensinar que Davi não é o único na história que traz sobre si esta frase, esta escolha, esse olhar de Deus. Nós podemos ler, por exemplo, em 1 Samuel 2, quando Deus fala de Samuel, o novo sacerdote, ele diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração. Então, Davi já não é o único. Já encontramos aí outro personagem bíblico que agiu segundo o coração de Deus. Também vemos Jeremias, profeta Jeremias, dizendo que Deus nos daria aos seus servos, pastores segundo o seu coração. Então, gente com o coração de Deus é mais comum do que a gente imagina. Não é uma virtude exclusiva de Davi. A Bíblia também vai dizer que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então essa coisa do coração que aponta para Deus, que reflete a imagem de Deus, que obedece a Deus, não é exclusividade de Davi, não é uma virtude dele, não é uma habilidade dele, é um jeito de Deus falar. E por que Deus fala dessa forma? Por que Deus fala dessa forma? Porque o Deus que nós servimos vê o coração. É isso. Na verdade, quando Davi é escolhido para ser rei, ele é um homem comum, uma família comum, de uma vida comum, mas Deus então diz: eu vou procurar um rei que ande segundo os meus preceitos, a minha vontade, o meu desejo, que me obedeça e que reflita a minha glória. Porque o mais importante de tudo é que o rei de Israel seja Deus. Independentemente de quem está no trono, quem precisa governar é Deus. Assim como nas nossas igrejas, independentemente da confissão de fé ou da estrutura eclesiástica, quem precisa governar a igreja é Deus. Todos os outros líderes e instrumentos, assim como os reis da Bíblia, eram apenas homens escolhidos por Deus para representá-lo, mas quem governa é Deus. Então, essa expressão, segundo o meu coração, está linkada a isso, né? No texto de Samuel 2, um sacerdote que representa Deus, no texto de Jeremias, pastores que representam Deus, e no texto de Crônicas, homens e mulheres em todos os lugares que representam Deus, que expressam a vontade de Deus. E só Deus pode falar assim, porque só Ele vê o coração, vê o homem no seu interior. A gente usa coração de forma poética, né? Porque hoje a gente já sabe que o coração não é o centro, né? É a mente, né? A gente já sabe disso, né? A Bíblia usa lá coração, como também usa rins, né? Os meus rins são dedicados, né? Amo o Senhor com os meus rins. Então, o rim já foi importantíssimo, o coração também. Agora a gente já sabe que o homem, a identidade do homem está na sua mente. Mas coração está valendo, ok? Está valendo como expressão que identifica o homem interior. A Bíblia diz que o Senhor vê o coração do homem. Vê o coração. Tudo o que vai dentro de nós, o que nós pensamos, o que somos, a nossa identidade. Não adianta. Podemos nos enganar uns aos outros, podemos até enganar a nós mesmos.
mas jamais enganaremos Deus, que vê o interior do homem. Sempre. Vê sempre as suas ações. A Bíblia diz que o Senhor prova o coração, coloca o coração do homem à prova. A Bíblia diz que o Senhor prova o coração para ver aqueles que o amam de todo o coração. A Bíblia diz que Deus é maior do que tudo e sabe todas as coisas que passam por dentro do nosso coração. A Bíblia diz que o homem caiu, se separou do Criador e por isso todo tipo de suborno corrompe o coração do homem. A Bíblia diz também que o Senhor detesta aqueles que são orgulhosos de coração. Diz que o engano está no coração daqueles que amam o mal. E diz ainda que o coração é mais enganoso do que qualquer coisa, porque engana o próprio homem e aqueles que estão ao seu redor. Portanto, todas as vezes que essa expressão aparece, segundo o coração, prova o coração, vê o coração, conhece o coração, enganoso é o coração, ainda nem botei aquele texto aqui de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque todos esses textos mostram a natureza humana no seu interior, não aquilo que a gente está vendo aqui, que a gente vê no espelho, mas aquilo que está dentro de nós. E a palavra de Deus então afirma que o Senhor conhece tudo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Não é uma virtude de Davi, uma habilidade dele. É algo inerente ao Criador e se refere a todos os homens em todos os lugares. Vamos ler um texto que mostra isso para a gente com muita clareza e com muita assertividade, que é o Salmo 139, um salmo muito bonito, muito legal. Durante muitos anos eu até poderia recitar ele de cor. Agora eu já não tenho mais essa memória não, mas durante um bom tempo eu poderia falar ele de cor. Senhor, tu me sondas e me conheces, como nós cantamos aqui agora. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso. Meus caminhos são conhecidos. Antes que as palavras me cheguem na boca, me cheguem na língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente, põe a tua mão sobre mim, e tal conhecimento é maravilhoso, é demais, está além do meu alcance, e muito elevado, não posso atingir. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir ao céu, já estás. Se fizer a minha casa na sepultura, estás. Se subir com asas da alvorada, morar nas extremidades do mar, tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse, as trevas me encobrirão, a luz do Senhor se tornará noite, me envolverá, estará ao meu redor. Nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti, Senhor, até as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e sobre isso tenho plena clareza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os meus dias estão determinados, escritos no teu livro, antes de qualquer um desses dias existir. Salmo 139, ele mostra com profunda revelação que não há nada oculto para Deus. Ok? Beleza. Então, diante disso, nós já sabemos que Deus não está impressionado com Davi. O fato de Davi ter vencido o gigante, muitas batalhas, né, ter tido piedade de Saul na cena da caverna e feito coisas sublimes, Deus não está impressionado com ele. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece o coração do homem. Assim como Deus não está impressionado com nenhum de nós. Jamais
se impressiona com ninguém, porque não há nada que ele não saiba. Portanto, Deus não dará a sua glória a Davi. A glória é de Deus, sempre de Deus. O reino é de Deus, o governo é de Deus. Deus não dará a sua glória a Davi, nem a Salomão, nem aos discípulos de Jesus, nem a Paulo, nem a Pedro, nem a Tiago, nem a Moisés, nem a Gideão, nem a Abraão, nem a Billy Graham, nem a Moody, nem a Lutero, nem a Calvino. Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Todos trabalharam e trabalham e também trabalharão servindo ao Senhor, e nenhum desses homens ou mulheres, as quais eu nem citei, mas poderia ter citado, como diz o texto, Abigail, poderia ter citado Esther, Débora, Ruth, Maria, nenhum deles, nenhuma delas, ninguém vai receber a glória de Deus, porque ninguém impressiona Deus, ninguém está com essa bola toda diante de Deus, todos têm o mesmo coração. Por isso, ser segundo o coração é apenas servir a Deus do jeito que nós somos. E quando nós estudamos esses textos, eles são bons porque eles nos colocam no nosso devido lugar. Colocam também os personagens da Bíblia no seu devido lugar. Há muita gente, em muitas igrejas diferentes, que acaba exaltando os personagens bíblicos como se eles fossem mitos, lendas, pessoas extraordinárias. Mas a Bíblia vai nos mostrar que são apenas pessoas comuns, que serviram ao Senhor no seu tempo, com a sua vida, com as suas obras. E também vai mostrar que nós somos pessoas comuns, que apenas servimos a Deus no nosso tempo, com as nossas vidas e com as nossas obras. Eu sei, entretanto, que na igreja, na religião, no palácio, nos momentos sublimes, quando nós nos arrumamos, nos vestimos e cantamos e tocamos e ofertamos, eu sei que não dá para ver a feiura de ninguém, está tudo escondido no interior. Aqui nós não nos agredimos, né? Nem nos ofendemos, mesmo que a gente tenha vontade, né? Todo mundo segura. E hoje em dia com a máscara, então tá ótimo, né? Que você pode até falar que ninguém vê o que você está falando. A gente se segura, então ninguém vê a feiura de ninguém. Mas a vida, irmãos, a vida mostra a feiura de todo mundo. Em algum momento, os servos e servas de Deus são expostos à vida, porque o tempo, as coisas, a experiência, o sofrimento, como nós já vimos aqui, acabam expondo quem nós somos de verdade. E além disso, como também nós já lemos aqui, já estudamos, quanto mais perto de Deus nós estamos em Cristo, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais desejamos ser homens e mulheres piedosos, quanto mais perto da luz, mais clara fica a escuridão que é no nosso coração. Já contei para vocês aquela história famosa, né? Eu já contei que eu estou ficando velho, estou repetindo as histórias todas, né? Mas essa história é boa, da mulher que colocou lá a cristaleira. Não contei essa história da cristaleira? Ela botou uma cristaleira na sala. Vocês ainda são do tempo da cristaleira, irmãos? Tem que tomar a 5ª dose da vacina. A minha mãe tem uma cristaleira na sala. Ela tem um orgulho da cristaleira do meu avô. E aquela mulher tinha orgulho da cristaleira dela, aquelas louças bonitas que ela tinha, as taças, né, as xícaras. Então ela contratou uma faxineira só para cuidar da cristaleira. E a mulher cuidava. E ela tinha orgulho de mostrar para os seus convidados. E aí ela ficou tão feliz com aquela cristaleira brilhando, cheia de beleza, cheia de glória, que ela resolveu comprar umas lâmpadas, né? Sabe aquelas lâmpadas direcionais, bonitas, né? Para dar destaque. Comprou umas lâmpadas super legais para mostrar a força da cristaleira. Contratou um eletricista, instalou as lâmpadas, e quando acendeu a cristaleira, o que ela viu? Sujeira. E aí contratou mais uma faxineira. E eram 2 mulheres limpando,
o dia inteiro. E quanto mais limpava, mais ela via sujeira. E ela, não é possível, aquela luz em cima, sujeira, sujeira, sujeira. Qual foi a solução? Apaga a luz. É isso. A religião, muitas vezes, ela nos engana. Porque ela propõe para nós uma meta inalcançável, inatingível. De que seremos piedosos, perfeitos, espetaculares, incríveis, que Deus terá orgulho de nós, né? Deus vai olhar assim, ali, Davi, olha, Davi, é meu. Mas isso não é verdade, irmãos. Porque ninguém impressiona Deus. Nós é que criamos esse mito na nossa cabeça e acabamos falando, compartilhando e muitas vezes exigindo de nós uma glória impossível de alcançar. Algo que Deus não exige de ninguém. Então veja o texto. O que há no coração de Davi? Aquele homem de Deus, né? Lembra dele falando contra Golias? Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Oh, bonito, né, cara? Tu vem contra nós com espada, parece até coisa de pregador, né? Com espada e com lança, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor. Pô, cara, sensacional. Tem palavras para expressar a beleza, a grandeza, a exaltação. Parece que ele é um anjo, um arcanjo. Parece que ele é um cara de outro mundo. Mas a vida, né, irmãos? A vida é a vida. Ela revela quem nós somos. Ela expõe o homem de forma, às vezes, dura e irreversível. O que tem no coração de Davi? Vocês acham o que, irmãos? Que Deus está mostrando o que tem no coração de Davi para a gente ficar aqui caçoando dele? Para a gente desenvolver teologia? Para que os inimigos possam se apropriar dessas coisas e usar como arma? Não, Deus está mostrando o coração de Davi para que o próprio Davi veja. E é isso que falta no culto cristão. A meia culpa, a máxima culpa, a nossa percepção de quem nós realmente somos. Porque a religião, infelizmente, vai nos ensinando a olhar para o outro, gerenciar o outro, julgar o outro, definir o outro por padrões que a Bíblia nunca estabeleceu. E a gente esquece de olhar para nós mesmos. E aí fica uma esquizofrenia. Ou nos aprovamos totalmente e nos vemos como anjos espetaculares, ou nos reprovamos totalmente no famoso examine-se o homem, pois a si mesmo. Aí então o cara vai, eu não tenho condição de tomar a ceia. Quer dizer, de um lado ou de outro, nós somos os que validamos e os que não validamos. Somos nós que dizemos quem está aprovado e quem está reprovado. Mas o que a Bíblia vai mostrar é que, de fato, diante de Deus, todos nós estamos reprovados. E por causa da graça de Deus, todos nós estamos aprovados. O que tem no coração de Davi? A gente viu Davi lá diante de Golias e pensava, isso é um nome espiritual, né? Esse homem deve orar o dia inteiro. Você já pensou assim sobre alguém? Já olhou assim para Davi, né? Que ministrando louvor? Eu disse, nossa, esse homem deve orar 24 horas por dia, né? Olha para Priscila assim, essa mulher é uma mulher santa. Não posso nem me aproximar dela. Se eu encostar nela ali, eu vou cair fulminado. Vocês sabem que quando eu era garoto, vou fazer aqui um desabafo. Eu tinha medo de me aproximar de algumas pessoas da igreja. Eu achava, se eu encostasse ali na Ana Maria, chegasse perto dela, se ela olhasse no fundo dos meus olhos, ela ia começar a revelar a minha vida toda. Então eu evitava. O pregador desceu do púlpito ali pela esquerda, eu passo para a direita. O irmão sentou naquela cadeira, eu sento lá atrás. Só procurava os imundos. Só andava perto dos reprovados. Daqueles que estão com a vida com problema, não queriam andar perto de ninguém. Por quê? Porque você cria ali uma ideia de que essas pessoas oram o dia inteiro, só vivem cantando, andam flutuando, falam com Deus, e os caras
também acreditam nisso, né, irmãos? Lá no meu quarto, no escondido de Deus, no mistério, no profundo, né, no lugar profundo, misterioso, especial. A gente acredita e as pessoas também acabam alimentando essas ideias. Beleza, mas quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus. O que vai no coração dele? Então a Bíblia vai mostrar que bastou ele enfrentar pessoas comuns para ficar completamente transtornado. Você vê? Ele consegue enfrentar o gigante, ele consegue lutar com o urso, ele consegue lutar com o leão, ele consegue tocar harpa, ele consegue orar, mas ele não consegue lidar com o não de Nabal. É assim que Deus mostra o que tem no nosso coração, irmão. Não é nos cultos, nem nos enfrentamentos espirituais, é no cotidiano. É com o vizinho, é no trabalho, é quando a situação aperta e aí o coração aparece. E quando a gente vê o próprio coração, é assustador. Eu recomendo aos irmãos, se puderem um dia, lerem o livro, O Retrato de Dorian Gray, um clássico da literatura, que fala de um cara que fez um pacto com o demônio para nunca envelhecer. Já leram? Já ouviram falar dessa história? Ele queria ficar jovem. E aí, dentro do acordo que ele fez, a alma dele foi transferida para um quadro, que era o retrato dele. Então ele ficava intacto, mas o quadro ia envelhecendo, ia apodrecendo e ia mostrando o que estava no interior. Então foi se tornando uma coisa horrível. Ele era um cara belíssimo, mas o quadro era tão horrível que vivia coberto, de tão ruim que era. Bem parecido com o nosso coração. Bastou Davi lidar com essa questão, ele estava ali com os soldados dele, no campo, precisando de alimento, precisando de ajuda, precisando de socorro. Ele mandou o papo, né, como diz o Tropa de Elite, dá o papo. Ele deu o papo pro cara, ó, eu te protegi, eu te ajudei, eu te dei força, né, bem miliciano, né, arrogante, tá vendo? Ele não chegou lá, ele podia ter ido pessoalmente, né, puxa, Nabal, estou passando um momento difícil, você pode me ajudar? Tem miséria? Não, ele deu logo, ó, te ajudei, te protegi, te dei segurança, agora o tio vai trazer o negócio aqui para mim. Só que Nabal é ruim. Não sou eu que acho, é o texto que diz que ele é mau. Diz o texto que ele é tão mau que ninguém conseguia conversar com ele. É um cara ruim, ele é um cara casca grossa. E Davi está pensando que é quem? Quem ele pensa que ele é? Olha só, quem ele pensa que ele é? E aí a bondade que Davi tinha feito, que a gente achava que era fruto de um coração segundo o coração de Deus, virou dívida. Quando veio o não, Davi ficou indignado. Dizia, o quê? Levantem-se, homens! Desembanha! Que é isso, cara? Peraí, pausa. Você não é o cara segundo o coração de Deus? A gente podia falar a mesma coisa para Pedro, né? Pausa. Você não andava com Jesus? Não, eu não. Você não me conhece. Davi sofre com o choque da realidade. Qual é o choque da realidade? É que a vida é dura, meu. Nem sempre tem o sim. Muitas vezes tem o não. Nem sempre acontece do jeito que a gente gostaria. E a gente sofre. Até porque, como nós já estudamos aqui, já lemos, já meditamos, o sofrer faz parte da vida. É duro, mas é real. Há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 3. Só que a religião, muitas vezes, incute na nossa mente que Deus tem o melhor de nós, né? Tem o melhor para nós nesta terra. Não é assim? É assim que a gente ouve o tempo todo. Pois é, mas o Deus que tem o melhor também às vezes nos permite viver o pior. Olha, o gigante não conseguiu, Saul não conseguiu, as agruras do deserto não conseguiram, mas o não de Nabal tirou Davi do prumo. Ele ficou descontrolado. Como age o homem segundo o coração de Deus, né? Interessante. Como é que ele age?
versículo 13. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Olha como é que age o homem segundo o coração de Deus. Ele transpira vingança. Ele quer ir lá matar o cara. Desespero dos ímpios diante dos crentes. Olha que coisa incrível, né? Quando chega a notícia que Davi vai passar a espada geral, porque Davi jura, né? Juro em nome do Senhor, que já mostra que ele não está bem da cabeça, né? Que não vai ficar um homem vivo amanhã de manhã. Quando chega essa notícia, os servos de Nabal clamam por misericórdia e falam assim: Abigail, faz alguma coisa, porque senão vai morrer todo mundo, eles pensam. Então, nesse momento, os ímpios se assustam com o homem segundo o coração de Deus. Olha, irmão, nós temos que fazer essa reflexão. Muitas vezes, os servos de Deus, servas de Deus, nós que somos crentes, temos atitudes deploráveis, reprováveis, e deixamos os ímpios em estado de choque. Porque eles esperavam que nós deveríamos ter ações, posturas, palavras segundo o coração de Deus. Mas quando a boca abre, não é? No culto só sai bênção, né? Mas a vida, né, irmãos? A vida, como diz o pastor Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresa. A vida vai e coloca a gente com o estado de realidade. E é por isso que Tiago pergunta na sua carta: como pode a mesma fonte da água doce e da água amarga? Como? Da mesma boca sai a bênção e sai a maldição? A mesma boca que abençoa, amaldiçoa? Tiago fala. Por quê? Porque o livro de Tiago é parecido com o livro de Provérbios. Os dois livros tratam da vida como ela é. A vida é real. Os caras ficam em crise. O homem, segundo o coração de Deus, quer vingança. Mas como? Tem alguma coisa errada, né, irmãos? Não, irmãos. Na verdade, é isso aqui que está certo. Nós somos assim. Isso aqui mostra como nós somos. A Bíblia diz que quem teme a Deus deveria esquecer as ofensas, né? Mas Davi não esquecerá enquanto a última gota de sangue não for derramada. A Bíblia diz que quem teme a Deus deve ter as mãos limpas, né? Isso me lembra até um corinho quando eu era criança. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro. A Bíblia diz que quem teme ao Senhor não deve espalhar o mal, nem a morte, nem o ódio, nem o rancor. Mas essas palavras não são de Davi. Essas palavras são de Abigail. Abigail diz para ele: que isso, Davi? Não faça isso. Deus julgará os seus inimigos. Você não precisa julgá-los. Deus fará vingança. Você não precisa se vingar. Deus te livre de, no futuro, quando você se tornar rei, fique sobre você a culpa de uma chacina que você cometeu porque estava descontrolado. Abigail está controlando Davi nesse momento, expondo a ele o que ele é, o que ele pensa, como ele está. Incrível, né? A vida não é fácil. Então o que a Bíblia vai nos ensinar? Que não devemos ser como Davi. Porque infelizmente a religião às vezes nos leva a olhar para a pessoa errada. Nós deveríamos olhar para Cristo. Mas ficamos olhando para os personagens bíblicos como se eles fossem modelo. Mas a Bíblia vai mostrar que Davi não é modelo de nada. Não devemos ser como Davi. Na verdade, nem Davi deveria ser como Davi. Porque esse Davi aqui do texto, desse momento, é uma vergonha. Ele nos envergonha. Ele nos constrange. Se tivesse eleição, a gente nem votava mais nele. Bom, você poderia citar, mas a gente não tem que dar testemunho, e as pessoas não deveriam nos imitar, como a Bíblia diz, né? Sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz
em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque no final, se eu imito um cara que imita Cristo, eu imito quem? A Cristo. Não a Paulo. Porque o Paulo também, se sacudir essa árvore aí, sai um monte de coisa que não presta. Até porque Paulo, antes de ser o Paulo que a gente conhece, foi um Paulo tão ruim ou pior do que Nabal, que matava em nome de Deus. Nem Davi devia ser igual a ele. O que a Bíblia está nos mostrando é que nós, servos de Deus, deveríamos refletir a imagem de Deus e não a imagem de pessoas, de homens, de líderes. Não, porque esses homens e mulheres também são reprováveis em algum momento da nossa jornada. Marvel, Benassi, a gente sempre conversa aqui quase, né, sobre o mesmo assunto, sobre pessoas que nós conhecemos no passado, que eram admiráveis, né? Que nós queríamos ser iguais a elas. E o tempo, né, irmão? O tempo, ele é implacável, ele vai revelando quem nós somos, o que está dentro de nós. Abigail mostra um Davi que é horrível, que não tem luz, distante do que Deus espera. É para Davi repensar a vida. Aquele Davi lá que derrotou Golias não existe. Até porque nós já descobrimos que quem derrotou Golias não foi Davi, foi Deus. O Davi de verdade é esse aqui. Irado, vingativo, revoltado. Mas será que Nabal não tem razão? Não, irmão, eu acho que Nabal tem razão. Quem Davi pensa que é? Eu acho que no final, quem é pior? Nabal ou Davi? Se você acha que é Nabal, ligue 0800 33. Quem é pior? É um Davi moralista. Essa é a pior chaga da religião, irmãos. É o moralismo. Está errado. O que o moralismo faz? Faz a gente criar, né? Nós criamos padrões, paradigmas e doutrinas para dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. A gente diz, a gente entende, a gente julga e a gente executa a sentença. É o que o moralismo faz. É a praga da religião. É o moralismo. Você vê como é que Davi fica indignado? Esse homem é o filho de Belial. Esse nome tem que morrer. Quer dizer, Nabal não pode fazer o que ele fez. Mas Davi pode matar todo mundo se quiser. É isso mesmo? Nabal não pode agir dessa forma. Mas Davi pode fazer o que ele quiser. Em nome de Deus. No texto anterior, nós vimos que Saul queria a cabeça de Davi num prato em nome de Deus. E os soldados queriam a carcaça de Saul em nome de Deus. E agora tem um Davi aqui transtornado em nome de Deus. Ó, irmão, desculpa, Deus é independente, ele não segue nenhum desses caras. Deus é livre. E o moralismo é uma praga por isso, porque ele acaba favorecendo aquele que impõe a lei. O moralismo nunca substituirá o novo nascimento. Nunca substituirá o encontro. Pode parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, largar o crime, mudar de vida, de comportamento, mudar de roupa, de amigo, de bairro, de convivência, de país, de hábito. Se Cristo não entrar no coração, é inútil. O que muda o homem no seu interior é o encontro que ele tem com Cristo no seu interior. Por quê, irmãos? Porque o Senhor vê o coração. Não adianta. Podemos cantar os hinos, né? A Célia trouxe aqui a harpa, né? O que tocou profundamente a nossa alma, nos fez lembrar dos áureos tempos, né? Good times. Pode cantar a harpa toda, de trás para frente, de frente para trás. Se não entrar no coração, nada mudará. E a gente está vendo que Davi é um homem comum, como outro qualquer. Abigail, por sua vez, que é coadjuvante nessa história, ela é só uma coadjuvante. Ela demonstra algo que Davi não tem: compaixão. É para deixar ele mesmo estar de chota.
ela tem compaixão. Incrível, né? Jesus, quando se encontrou com o povo de Israel, os religiosos, fariseus, saduceus, doutores da lei, eram impiedosos. Mas as prostitutas, os leprosos, os doentes, os romanos, muitas vezes demonstraram compaixão. Esse discurso religioso das nossas igrejas, muitas vezes repleto de ódio, de raiva, o que mata a gente do púlpito, né? Vocês vão ver, o ímpio vai perecer, eles perecerão. Até eu estava lendo hoje um artigo, um comentário grande, mas teve um pedacinho que chamou a minha atenção. O cara falando assim, no artigo, a impressão que eu tenho, isso o autor falando, né? A impressão que eu tenho é que é o seguinte, que os crentes, eles ficarão mais felizes em saber as pessoas que foram para o inferno do que propriamente pelo fato de estarem no céu. Quando eu li isso, eu confesso aos irmãos que eu fiquei uns 2 minutos parado assim, olhando para o texto. Ele fala, os crentes, em vez de se agradarem, comemorarem, festejarem a vida eterna, ficarão mais felizes se receberem primeiro a lista dos que forem para o inferno. Fulano foi para o inferno, aleluia. Beltrano não conseguiu, glória a Deus. Ciclano pereceu, viu? Zombou do servo do Senhor, vai cair no tacho agora. É muita raiva, cara. É muito ódio, é muito rancor, é muita vontade de ver todo mundo morto, destruído. Muita ameaça. Esses vídeos que correm no YouTube, no Instagram, eles são repletos de ameaças. As revelações são ameaçadoras. Irmãos, Deus está me mostrando, todo mundo já se encolhe na cadeira, não é comigo não. É ameaça em cima de ameaça, é raiva em cima de raiva, é ódio. Eu prefiro que o céu fique vazio e vá todo mundo para o inferno. O nosso Deus não é assim, irmão. Esse não é o Evangelho. Deus espera que os seus servos mostrem graça e compaixão. O que está escrito lá em Mateus 11:29? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus falando, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus deseja que os seus servos sejam compassivos. Deus esperava que Davi, num momento desse, Nabal disse que não, certo? Caramba. E agora, Senhor? Deus esperava que Davi, nesse momento, buscasse em Deus o socorro. Senhor, não tem comida, está tudo na mão de Nabal, me ajuda aí. Nada. Ele fica transtornado, ele roda na espada e ninguém vai segurar. Matem todos, matem sem piedade. Mas a Bíblia vai dizer que, ao contrário do que a cena nos mostra, Deus se agrada do coração quebrantado e contrito. Quem é o autor desta frase? Davi, no Salmo 51. Como é que Davi chega a essa conclusão? Irmãos, a vida não é fácil não. Davi vai chegar no Salmo 51 arrebentado, destruído, perseguido, fora do trono, mal visto, porque ele acabou de errar com Deus, matar alguém de forma desnecessária, cometer crimes terríveis, por se achar o melhor, e aí Deus então pesa a mão sobre ele, e ele sente o peso do Criador, e aí ele descobre no Salmo 51 que a religião é inútil nessa hora, e que se Deus quisesse sacrifícios, ofertas, cultos, música, ele daria, ele diz no Salmo, eu daria tudo se isso fosse suficiente, mas na verdade o que agrada a Deus é o coração quebrantado e contrito. Só o coração quebrantado e contrito é capaz de ter compaixão, e só quem nasceu de novo é capaz de ter o coração quebrantado e contrito. A religião não consegue fazer isso, não consegue. Todo discurso duro, agressivo, vingativo, arrogante, pesado, é não cristão, é não bíblico, é não evangélico, é surreal, e nós devemos nos afastar rápido dessas coisas, e também devemos vigiar
né? Uma linguagem bem religiosa, vigiar, observar, prestar atenção no que estamos falando e no que estamos pensando. Devemos mesmo. Para quê? Para a gente não sucumbir diante do nosso próprio coração. Porque vamos falar a verdade, irmãos. Vamos fazer a meia-culpa, a máxima culpa. O nosso coração é enganoso, o nosso coração quer vingança. Sente ódio, sente raiva, tem rancor. Nosso coração não se conforma, não aceita. É assim que nós somos. E é diante da certeza do que somos em Cristo, é que Deus nos ajuda a experimentar a graça e a colocar tudo isso na cruz, diante de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que a compaixão é uma expressão forte, pessoal, evangélica. O evangelho é compassivo. Muitas vezes essa compaixão, né, Marvel, vem disfarçada de raiva, né? Compaixão para uns, morte para outros. Mas não é isso que a Bíblia vai nos mostrar. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus compadecia-se constantemente de todos, os que criam, os que não criam, os que o crucificaram também. Porque Deus é assim. A compaixão nos permite participar da dor dos outros. A compaixão preserva a nossa humanidade, porque nesse momento aqui, a única pessoa humana que sobrou foi Abigail. Nabal e Davi estão no mesmo pacote, iguais. Abigail respira humanidade. Ela tem muito dinheiro, ela é rica, ela é mulher de Nabal, irmãos. Ela não precisa fazer isso aqui não. Se humilhar diante de Davi. Nabal tem razão. Quem é Davi? Ele é um fugitivo. Tem placas por todos os caminhos. Procura-se. Ele é inimigo do rei. Politicamente falando, Nabal está certo. Ele não tem que se submeter a Davi, não deve nada a ele, e Abigail não precisava fazer isso, se humilhar, não. Ela podia ter deixado para lá. Ela, na verdade, podia ter avisado o marido: ó, Davi está vindo aí, chama Saul. Ele vem com espada, com 400, vamos receber ele com 40 mil, para ver se ele aguenta. Mas ela mostra um pouco da sua humanidade. É mais ou menos o que acontece com Jesus e Pilatos. Pilatos diz: você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar, para fazer o que eu quiser? E Jesus fala assim: sei, mas na verdade nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse concedido. Aliás, a tua sorte é que o meu reino não é desse mundo, porque se fosse, eu fazia assim, ó, igual o Thanos. E miríades de anjos viriam em meu socorro. Apesar de ter todo o domínio, todo o poder, ser Deus, igual a Deus, expressão exata de Deus, não desejou agir com usurpação e exigir o seu direito de Deus. Antes, assumindo a forma humana, agiu como homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou soberanamente. Quem é que Deus exalta? Os humilhados? Os humilhados serão exaltados. Não! O que humilha-se a si mesmo será exaltado. Deus exalta os que têm o coração quebrantado. Nesse momento, nessa passagem, Abigail é exaltada, porque demonstra grande compaixão. E a compaixão é a forma como Deus resolveu nos salvar. Porque éramos inimigos de Deus, separados de Deus, rompidos com o Criador, mas Deus amou o mundo de tal maneira, e por isso deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como podemos nos tornar mais compassivos diante da impessoalidade, da competitividade, da superficialidade da cultura contemporânea? O que Deus espera de nós é que nesses momentos de conflito sejamos como Abigail, reconciliadores, pacificadores, apaziguadores, pessoas que refletem a graça de Deus no meio dessa sociedade competitiva, louca, impessoal.
Como romper a ansiedade, a insegurança, o medo que nos envolve a cada dia, que nos torna competitivos, arrogantes, sempre preocupados em vencer. Até o discurso da religião se tornou assim, competitivo, fazendo as pessoas buscarem vitória, 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 vitória. Mas em Cristo, irmãos, somos sempre vencedores, na vitória e nas derrotas. Como vencer essas dificuldades? Fomos criados por Deus e salvos por Deus para amar, para nos doar, para servir. E essas situações de crise é que mostram quem nós somos. Não se iluda, meu irmão, minha irmã. Serão os momentos de maior crise, de maior dor, de maior dificuldade, desespero, de conflito. São esses momentos que vão revelar o que tem dentro do nosso coração. Aí a gente vai ficar exposto, aí não tem o que fazer. E quando Deus permite que isso aconteça, é para que essa exposição nos leve ao amadurecimento, ao crescimento. Lembram de Jonatas? Coloca amigos ao nosso redor, que nos sustentam, que nos ajudam, que nos dão suporte, que nos apoiam, que nos repreendem, que nos exortam, que nos corrigem, que nos seguram pela mão. Incrível como Davi teve graça com Saul e teve ódio com Nabal. É porque nós somos assim, irmãos. Às vezes graça, às vezes ódio, às vezes amor, às vezes dureza. Somos todos iguais a Davi. Não porque somos segundo o coração de Deus, mas porque a vida vai revelando o que nós somos. Bom, e aí o que faremos? Diante do encontro verdadeiro com o nosso próprio coração. O que a Bíblia vai nos ensinar? Que nós precisamos ser iguais a Jesus. Cada encontro como esse, cada leitura bíblica, cada oração, cada momento de devoção é uma oportunidade para que a gente ore, para que a gente fale, para que a gente reflita e para que a gente peça: Senhor, faça o meu coração mais parecido com o seu. Porque na real, nós somos bem mais parecidos com Davi. Nós queremos ser parecidos com Davi na virtude. Coração igual a Deus. Vencedores de gigantes. Mas somos bem parecidos com ele e bem mais parecidos com ele nos momentos de raiva, de ódio, de rancor, de rejeição, de infelicidade. Como que está acontecendo aqui? Na vida, Deus está forjando o coração do rei. E assim nós, que lavados e remidos no sangue de Jesus, somos reis e sacerdotes, uma geração de reis e sacerdotes, Deus também, na vida, vai forjando o nosso coração. É muito ruim perceber que o nosso coração é ruim, irmãos. Mas é muito bom saber que estamos lúcidos e conseguimos perceber. Tem duas reflexões importantes aí para eu terminar. É péssimo descobrir o que vai dentro do nosso coração. Dói, entristece, confronta. Mas, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de descobrir isso é uma vitória, porque Deus assim permitiu. Enquanto muitos estão enlouquecidos, estar lúcido é uma manifestação soberana da graça de Deus. Deus nos dá lucidez. Só os lúcidos podem avançar. Só os que têm clareza podem seguir em frente. Como seguirão? Como seguiremos em frente se descobrirmos que dentro de nós só existe rancor, ódio, inveja, amargura? Como seguiremos em frente se é isso que descobrimos no nosso interior? Qual será a nossa reação? Uma explosão de raiva? Não. O que Deus espera de nós? Que a visão da verdade, que a constatação da verdade torne o nosso coração quebrantado e contrito. Porque aí nós sabemos que não temos direito a nada mesmo. O que é o quebrantamento?
se não ter o coração despedaçado? O que é a contrição, se não estar resignado e humilhado diante do Criador? E o que ganha o homem contrito e quebrantado com Deus? Ganha tudo. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, irmãos, se estamos fracos e lúcidos, alcançamos o favor do Senhor. Se nos iludimos buscando ser um Davi que não existe, nos enganamos a nós mesmos. Mas se sabemos quem somos, não negamos, então Deus nos concedeu o seu favor. É esse rei aqui, humilhado, contrito, é esse cara aqui que vai subir no trono. E porque ele é humilhado e contrito, quando ele for rei, só Deus será glorificado.